Assim, presidente, eu afasto, como já afastamos, em conclusão, as preliminares, e presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação a Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado nos termos do artigo 29, caput, concurso de pessoas, e 69, concurso material. É o voto, presidente. Vossa Excelência, então, recebe na íntegra a denúncia. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, nobres colegas, quero, aproximando-se à conclusão do julgamento, mais uma vez louvar a excelência do trabalho do Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, do mesmo modo em relação aos ilustres advogados, todos já mencionados pelo relator. Da mesma maneira, homenageio o trabalho do ministro Alexandre, que analisou os requisitos do artigo 41, enquanto via tanto o voto como a sustentação da acusação, da defesa, percorria o artigo 13 do Código Penal, relação de causalidade, relevância de omissão, 29, concurso de agentes, medida da culpabilidade e os requisitos de dosimetria, só que não é agora. Então, de fato, não vou tecer considerações sobre o 13, nem sobre o 29, tampouco sobre o 59, quando dá eventual dosimetria. Por hora, considero que o eminente relator abordou o que interessa no caso, materialidade e autoria, e por isso acompanho integralmente o voto de Sua Excelência. Como vota o ministro Luiz Fux? Acompanho o relator. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia? Presidente, eu também cumprimento tanto o trabalho da Procuradoria-Geral da República quanto o trabalho dos advogados e, como eu disse até aqui, deixam confortáveis os seus respectivos constituintes por saberem que há advogados e bons advogados. E, como eu dizia, ministro Flávio Dino, ao lembrar Vossa Excelência de juristas, digamos, pouco conhecidos, nós estamos numa fase no Brasil em que parece que ficou pouco ser advogado, todo mundo quer ser jurista. Não, advogado é uma profissão importante, séria, eu tive o maior orgulho de ser advogada, voltarei a ser, se Deus quiser, e chegou ao descalabro de onde a Constituição é expressa na classe de advogados, porque advogado tem classe, jurista é impossível, jurista é Paulo Bonavides, esse é Afonso da Silva, que dia 30 agora fará 100 anos, são ministro Evandro Lins e Silva. Advogado tem que saber resolver e defender seus clientes. É isto. Não necessariamente quem pensa e cria teses do direito sabe fazer nenhuma procuração. Nós, advogados, quando eu fui, sabemos resolver a questão do cliente e não precisa de ficar pensando que as teorias são necessárias para o advogado usar. O constituinte que sabe ter um bom advogado se sente muito confortável, tenho certeza disso, e por isso, mais uma vez, eu tenho a convicção de que esses advogados que compareceram hoje à tribuna serão tão honestos com seus clientes quanto guardam a fé do seu grau com este tribunal, não trazendo dados que não sejam verdadeiros, para que a gente possa chegar a bom senso e mostrar à sociedade brasileira que no Estado de Direito, no Estado democrático, há um devido processo legal, só se responderá por aquilo pelo qual se fizer contra o direito e será, evidentemente, absolvido de alguma alegação que não tenha prova necessária, substancial e coerente com os fatos que sejam delituosos. Portanto, meu apreço pelo trabalho realizado da Procuradoria, que tem o dever de fazer cumprir com que as investigações sejam feitas e a apuração nos termos da lei, quanto dos senhores advogados, e vivemos numa situação que, pela lei mesmo, nós nos devemos, advogados, juízes e membros do Ministério Público, urbanidade, tranquilidade, porque é isso que se espera de uma comunidade jurídica no Estado democrático, é isso que nós estamos tendo, um exemplo, portanto, de comportamentos que valem muito para a vida de todas as pessoas. Neste caso, eu também examinei, como cumprimento o ministro relator, que tem feito um trabalho primoroso, um trabalho, eu diria, beneditino,
porque costurar e alinhavar e ver de novo cada um desses dados nos leva muito tempo, que é um tempo necessário, mas que tem na exposição feita, né, ministro Alexandre, o depoimento para a sociedade que tudo está sendo feito com a cautela devida que merece tanto o denunciado quanto cada cidadã e cidadão brasileiro, para saber que não é nada que não seja devidamente apreciado, examinado e com a conclusão própria, como o direito determina. Farei juntada de voto escrito, como disse antes, presidente. As acusações são graves, as denúncias são sérias. Tenho certeza que tudo será apurado no seu devido tempo, na fase instrutória do processo, como tem de ser. E falou-se tanto hoje aqui de Bíblia e de momento pascal que acabamos de viver, neste caso, nesta fase. Não há o que perdoar. Sabiam o que estavam fazendo. Portanto, eu também estou votando no sentido de receber a denúncia, nos termos do que foi lido pelo relator e nos termos do que consta do meu voto, de que farei imediata juntada. Como voto, presidente. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Também eu farei a juntada de voto escrito, mas estou acompanhando na íntegra o eminente relator, por entender presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal. Dessa forma, proclamo o resultado. A turma... Pois não, doutor. Há dois pedidos de relevante realizados na defesa. O primeiro diz respeito a um pedido de revogação de prisão preventiva, que, com máximo respeito, não encontra obstáculo no julgamento do agravo regimental e, inclusive, com o dado que trouxe o excelentíssimo relator, desidratando a periculosidade, porque a denúncia não contempla a tentativa. Se superado esse pedido, inclusive com a possibilidade de aplicação de domiciliar, que seja permitido, então, ao advogado ingressar ao sistema com o computador, porque o processo não pode ser eletrônico para nós e físico para ele. E o que foi pedido não foi, excelentíssimo procurador, que se disponibilizasse equipamentos eletrônicos ao cliente, mas que a defesa pudesse fazer presente o equipamento, porque, repita-se, o processo não pode ser eletrônico para nós e físico para ele. Muito obrigado. Consulta o eminente relator. Será analisado no devido tempo. Pois não. Senhor presidente, rapidamente, aproveitando a intervenção do colega, agora recebida a denúncia, da tribuna nós suscitamos a questão, ministro Alexandre de Moraes, de reanálise das medidas cautelares. Então, gostaria que essa igreja turma analisasse a situação do Felipe Martins em relação às medidas cautelares, agora que não há mais investigação em curso. Agora nós estamos diante de uma ação penal recebida pelo tribunal. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Alexandre, da mesma forma. Pois não. Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, no julgamento do mérito da PET 12.100, recebimento de denúncia do Núcleo 2, verificou estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal e recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Ferreira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes, Silvinei Vasques. E também, em razão do término da análise deste recebimento de denúncia, cancelo a sessão extraordinária agendado para amanhã, às 8 horas. E declaro encerrada a sessão, desejando uma boa tarde a todos.